Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre relatividade. Relatividade do Einstein. Eu já fiz alguns vídeos sobre relatividade nesse canal, já falei quais eram os problemas, não é verdade? E na maioria das vezes entra algum físico no canal para tentar rebater as críticas, né? Eu já expliquei que um dos maiores cientistas brasileiros, César Lattes, já dizia que a teoria da relatividade é uma furada, ok? Já disse isso. Mas físicos entraram no meu canal para falar o seguinte: César Lattes já estava velhinho, podia estar meio biruta. Eu não acredito nisso, não acredito nisso. Falei sobre o livro do professor Carlos José Borges aqui, falando sobre a gravitação efeito ilha. Mas, bom, ninguém resolveu dar atenção. Aí eu resolvi um pouco mais fundo, né? E coloquei a impressão que o Nikola Tesla, um dos maiores inventores de todos os tempos, falou sobre a relatividade. E a frase que ele usou foi: a teoria da relatividade é um mendigo envolto em púrpura que apenas os idiotas a tratam como rei. Algo desse tipo. Tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre Nikola Tesla e a relatividade de Einstein. Porém, entra um monte de físico aqui dizendo o seguinte: Nikola Tesla não sabia de nada da relatividade e o Afonso não é especialista em relatividade. E adivinha? Eu leio os comentários, embora não responda a todos, e de repente aparecem respostas, não? Tô lendo um livro muito interessante aqui, de 700 páginas, e tem uma parte muito interessante para responder essas críticas. Então este vídeo aqui não é meu, ok? Este vídeo aqui é de um especialista que vai falar sobre relatividade. O nome desse especialista não é nada mais, nada menos do que o professor Herbert Jingel. O professor Herbert Jingel, este camarada aqui. A gente vai falar sobre a impressão deste camarada sobre a teoria da relatividade. Este camarada aqui tem uma história longa com a relatividade, eu vou explicar para vocês, e ele escreveu este livro, The Special Theory of Relativity. Ele escreveu este livro, que já foi utilizado como padrão de ensino de relatividade em escolas americanas e inglesas, ok? Então, um cara que sabe tudo sobre relatividade, tudo falando sobre relatividade. Então eu vou ler a história para vocês aqui, vocês vão ficar de boca aberta. Vamos lá. Vou estar em inglês, eu vou traduzir aqui rapidinho. Então diz o seguinte: em 1922, o professor Herbert Jingel escreveu o livro, o nome está em inglês, eu vou falar em português, que se chama Relatividade para Todos, em 1922. Um dos primeiros livros padrão sobre a teoria da relatividade. O seu segundo livro foi escrito 20 anos depois. E o segundo livro, escrito 20 anos depois, em 1940, é este cara aqui, ok? E por um longo tempo permaneceu como um livro padrão sobre a teoria da relatividade, usado em escolas inglesas e americanas, ok? Nada mal, hein? O cara é especialista mesmo, que é o nome dele, Herbert Jingel. Ok. O professor Jingel foi considerado um dos maiores especialistas em teoria de relatividade do mundo. Durante um intervalo de tempo de 50 anos, ele estudou a teoria intensamente, fez conferências com físicos e etc, explicando a teoria da relatividade. Então foi um grande professor de relatividade. Ele foi tão renomado em relatividade, sua expertise foi tão conhecida que, em 1955, quando Albert Einstein morreu, a BBC escolheu o professor Herbert Jingel para fazer um tributo a Albert Einstein. Uau! O cara escreveu lá em 1920 um livro, 22, depois em 1940 outro livro sobre relatividade, em 1955 ele ainda estava aqui, ó, fazendo tributo a Albert Einstein. Em 1959, após anos acreditando e promovendo a teoria da relatividade, um dia, por causa de alunos fazendo perguntas, etc., o professor Jingel entendeu que alguma coisa estava errada. Ele encontrou um paradoxo na teoria da relatividade. Em 1959, grava a data, 1959. Ele gastou mais 13 anos fazendo reuniões com cientistas para encontrar a resposta para esse paradoxo. Ou seja, ele encontrou em 1959 o paradoxo. Ele ficou 13 anos estudando o assunto, conversando com outros especialistas, etc., e não conseguiu encontrar a resposta para o paradoxo durante 13 anos. Ele tentou publicar seu paradoxo, mas os seus artigos foram não aceitos por todos os jornais científicos. Uau!
Só para vocês terem uma ideia, antes de eu continuar a historinha do professor Robert Dingle, quem foi esse cara aqui? Professor Robert Dingle, especialista em relatividade do Einstein. Ok. Quem foi ele? O professor Robert Dingle morreu em 1978, tá? Ele é foi um físico inglês e filósofo, e ele foi presidente da Royal Astronomical Society entre 1951 e 1953. O cara era top, 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 top. Ele foi professor de filosofia natural, que inclui física, tá? No Imperial College em 1938. E ele se tornou professor de ciência, filosofia da ciência, no University College London, a partir de 1946 até 1955, quando ele se aposentou. Tá? Ele recebeu o título de professor emérito dessa instituição. Top! Estou falando do cara top. Ele foi um dos fundadores do British Society for the History of Science e foi presidente dessa sociedade de 1955 a 1957. Ele foi fundador do British Society for the Philosophy of Science e também foi fundador do British Journal for the Philosophy of Science. Ele escreveu alguns livros simples. Em 1924 ele escreveu o livro Modern Astrophysics. Em 1950 ele escreveu o livro Practical Applications of Spectrum Analysis. Nada mal, hein? Coisas de física. Escreveu muita coisa. E em 1922 ele escreveu o livro Relatividade para Todos. E depois outro livro dele que eu já mostrei aqui. Bom, o cara top, 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 top. Ele foi parecerista da Nature. Ele escolhia os artigos que iam e não iam para Nature. Ele tinha acesso a todas as revistas científicas. Eu vou deixar o link da Wikipédia falando sobre esse professor aqui. E vocês vão poder analisar um pouco por si próprios. Mas vamos continuar aqui. Então, cara, bam, 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 de teoria da relatividade. Ok, depois de 13 anos estudando um paradoxo, em 1972, ninguém tendo aceito nenhum artigo dele mais sobre teoria da relatividade, o que ele fez? Ele resolveu publicar um livro que se chama Science at the Crossroads. Esse livro, ele diz que ele publicou porque ele teve acesso negado a todos os jornais científicos, ok? E o professor Dingle, então aqui ele diz, olha só que interessante. Olha, vou ler o que ele diz letra a letra, ok? Ó, ele diz assim, a influência mágica da palavra relatividade tem transformado a ciência em um campo de superstição tão poderoso como qualquer outro encontrado em tribos primitivas. Uau! De novo, depois de estudar muito tempo, ser o maior especialista durante 50 anos, ele encontra um problema, ele vê que está errado, tenta publicar o problema, não é aceito, escreve um livro, o maior especialista de todos os tempos em relatividade, depois do Einstein, que escreveu muitos livros, incluindo de astronomia, etc. Tal, e ele diz o quê? A influência mágica da palavra relatividade tem transformado a ciência em um campo de superstição poderoso como o encontrado em qualquer tribo primitiva. Uau! Este é o carimbo do professor Herbert Dingle falando que a teoria da relatividade é uma fraude totalmente falsa e que recebeu a atenção dada devido a um movimento que não se sabe de onde veio para introduzir isso de forma sistêmica nas universidades. Então não é mais o Nikola Tesla que estava falando que era furada. Não era o Nikola Tesla. Não era o César Lattes. Pessoal, o que alguém vai falar agora do professor emérito que foi fundador de várias coisas super bacanas, incluindo de astronomia? O que alguém vai falar sobre esse cara? Que ele estava errado? Detalhe, ele não encrencou só com Einstein. Ele resolveu sair pra porrada, meu. E o que ele encrencou também aqui? Olha só, ele foi um grande crítico do modelo cosmológico de Milne. Não sei, eu não conheço nada de cosmologia especificamente, mas ele criticou esse modelo. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, tá, que os cosmólogos acabaram passando da ciência para a superstição
diz que a ciência deixou de ser ciência e passou a ser filosofia. A ciência deixou de ser baseada em dados empíricos e passou a ser feita com base na especulação. Ideias filosóficas, especulação, nada visível. Ele diz aqui, olha só, ele caracterizou seus oponentes como traidores do método científico e os chamou, esses cientistas falsos, de Aristóteles modernos. Pensadores que fraudam a lógica. Pensadores que não usam os dados empíricos. Pensadores que montam o resultado antes de fazer o experimento. Pensadores que escolhem os resultados. Pensadores que não são cientistas. São filósofos. Quem está falando isso não é o Afonso. Quem está falando isso, professor Herbert Dingle. Já faleceu, mas deixou bem claro a posição dele e escreveu um livro, que eu vou deixar o link PDF na descrição deste vídeo. Eu não li o livro inteiro ainda, vou ler também, mas é um livro que com certeza é muito interessante para quem fala sobre ciência e para quem vê que a ciência se perverteu, deixou de ser ciência em muitas áreas, ok? Bom, por hoje é isso. Esse aqui não é um vídeo meu, é um vídeo para o professor Herbert Dingle. Ele não tinha YouTube. Tentou fazer o que pôde, mas não conseguiu o alcance que deveria. Espero que ele consiga um pedacinho do alcance que, puxa, ele merecia. Ok? Muito obrigado.